Bem-vindo, pessoal, ao primeiro episódio do Roundtable de Between Lunges. Comigo hoje tenho os nossos convidados Miguel Mendes, André Rebolo, Ruben Pereira, Francisco Bação. Neste primeiro episódio vamos falar sobre o volume de treino. Quando nós falamos em volume de treino, estamos a falar entre volume de treino em questão semanal. Gostaria de começar por saber qual a vossa recomendação de volume de treino, tanto uma pessoa iniciada quanto a avançada. Podemos começar por ti, Miguel. Sim, ok. Eu agora estava a pensar se fazia uma breve introdução ou não, mas acho que só o tópico do volume já vai dar para falarmos imenso, porque aqui de certeza que dependendo da... Se formos ver pelas recomendações científicas temos uma coisa, se formos pela nossa experiência temos outra, se formos coaches e trabalhamos com outras pessoas temos outra, mas a maior parte das pessoas que estão a ouvir provavelmente devem estar a par das recomendações que quase toda a gente recomenda, que são evidence-based, que são as 10 a 20 por semana. Isso já foi repetido ad eternum. Acho que quase toda a gente hoje em dia está familiar with them. Essencialmente para mim, vinha de um background de bodybuilding, então na altura que comecei a treinar, que foi há quase 12 anos, havia muito aquela questão de high volume, que era fazer, sei lá, mais de 15 a 20 séries por semana, fazer drop sets, fazer myo reps. O objetivo era mesmo aniquilar o músculo. E eu pensava na altura que tinha de fazer mesmo um montão de volume para ter resultados, e depois também obviamente comecei a ter algumas lesões. Depois com essa parte de evidência científica das 10 a 20 comecei a mudar um bocado a minha opinião. Na altura até achava que 10 era muito pouco, mas a verdade é que ao longo dos anos, não só comigo mas também a coach dos meus clientes, comecei a ver que ok, número 1, cada caso é um caso, não se pode fazer assim uma recomendação específica que dê para toda a gente, do género 10 a 20 vai maximize toda a gente, e obviamente que isso é uma recomendação baseada em média. Ou seja, para a grande maioria das pessoas pode ser um bom sítio para começar e depois, de acordo com o feedback delas e o progresso, pode-se ajustar. Mas, por exemplo, hoje em dia, para mim, eu estou a fazer, comparado ao que fazia antigamente, uma lower volume approach, em que estou a fazer para aí 10, 14 séries e mesmo assim já é um bocado até. E alguns grupos musculares têm menos, outros têm mais. Ou seja, há muita nuance aqui. Isto para começar o podcast aqui, podia estar a falar já imenso, mas também não quero estar a tirar tempo ao resto da malta. Mas a verdade é que é difícil dizer, olha, isto funciona para todos os grupos musculares, isto funciona para todas as pessoas, depende da tua fase, depende também a parte da nutrição, qual é que é o teu objetivo, se estás a ficar mais em hipertrofia, se estás a ficar mais em força, portanto há aqui muitas nuances. Vamos chegar lá mais depois. Eu gostaria de saber mesmo a tua, como coach, vamos dizer mesmo para uma pessoa iniciante, que chega a ti, olá Miguel, eu vou começar a treinar, qual é a tua base, um número assim que consigas dizer para uma pessoa que vá a treinar, não tendo em conta a frequência semanal. Ok. Eu percebo a tua questão e gosto muito dela, mas ao mesmo tempo tenho de dizer outra coisa, que é, quando tu tens um iniciado de vem ter contigo, muito provavelmente eles nem sequer têm boa técnica. E depois, quando nós estamos a falar de volume de treino, nós não podemos comparar maçãs com laranjas, que é a minha técnica, comparada a quem está a iniciar. Eu posso fazer 3 séries de um exercício que vão ser altamente estimulantes, vou tirar muito proveito de 3 séries. Essa pessoa se calhar faz tipo 3 séries e não tira nada de lá porque está a recrutar outro músculo qualquer ou não está a fazer o exercício bem. Então a prioridade que eu estabeleço sempre no início com qualquer cliente é técnica, tenho de ver como é que estás a fazer, tenho de te ensinar a boa técnica, recrutar um músculo, porque muitas vezes nós caímos naquela falácia de pensar quanto mais volume melhor, e o volume é tudo o que importa, mas depois esquecemos que uma repetição minha pode não ser exatamente igual a ti. Por exemplo, uma coisa que sou bastante no ginásio, a maior parte das pessoas não controla a fase excêntrica, deixa a gravidade fazer o trabalho todo, está ali, papum. Logo aí metade da tua rep não está a ser feita. Logo tu não podes dizer, eu estou a fazer 3 séries de 10, mas não está a resultar. Ok, mas essas 3 séries de 10 se calhar nem sequer estão a ser bem executadas. Portanto, o que eu começo é técnica. E depois começo normalmente ali perto das 10 séries por grupo muscular, só para ver como é que eles estão. Mas mais uma vez o ênfase é sempre na técnica. Tenho muitos clientes que vêm ter comigo a dizer só faço isto, estava habituado a fazer, depois é uma lista de compras, os treinos deles, parece que vão ali fazer tudo e mais alguma coisa. Então no início é muito à base de refinar, ter uma boa base, porque se nós não sabemos o que é que resulta, se não sabemos aquela dose mínima efetiva para ter os resultados que nós queremos, é muito fácil fazer o que muitas pessoas fazem, que é, têm medo de não estar a fazer o suficiente, acabam por meter uma quantidade exagerada de exercícios, uma quantidade exagerada de volume, não se sentem grande coisa, o estímulo que estão a retirar não é grande coisa, a recuperação não é grande coisa, e depois também estão a fazer mais do que precisam. Isso é muito uma coisa que é, nós queremos fazer o suficiente para ter resultados, não queremos fazer só porque sim.
seja, não sei se estou a responder à tua questão. Sim. Yeah. Estás a falar muita coisa que depois vamos tentar chegar a essa lista de compras, como tu falaste, a detalhes, está bem? Então, se puder avançar um bocadinho, depois voltamos outra vez a este ponto, que é o nível total do volume e o que é que a ciência nos diz, que é, vamos definir primeiro o que é uma série de trabalho. Onde vocês conseguem dar uma boa definição do que é uma série de trabalho de uma forma simples? É uma série que é feita perto da falha o suficiente para conseguir estimular o recrutamento muscular e a hipertrofia em todos os músculos envolvidos, ou o músculo alto daquele trabalho. Portanto, traduzindo isto para miúdos, é basicamente se tu fizeres uma série com qualidade técnica suficiente e aproximaste da falha o suficiente, independentemente da carga que estás a usar, para que tu consigas garantir que aquela série realmente vai estimular crescimento em todas as tuas fibras e não é só nas mais pequeninas porque treinaste leve demais, ou longe da falha, ou com uma qualidade técnica retirada do AliExpress. E nisto conseguimos, mas acho que é uma opinião, acho que é partilhada, e se nós não tiver esta opinião, que é mesmo a nível de questão de fibras rápidas e fibras lentas, levando à falha, nós estamos a trabalhar praticamente todas, não é? Não tiramos, acho que o maior benefício é mesmo de levar à falha, é mesmo esse, não é? Independentemente do alcance de repetições. Vamos agora em questão da velocidade da execução, mesmo como o Miguel falou um bocadinho. Há uns estudos que nos falam sobre velocidades diferentes. Houve uns que nos disseram que tanto que 2 a 8 segundos de fase excêntrica também foram basicamente iguais. Em questão de opiniões, gostaria, por exemplo, André, qual é a tua opinião quanto a isso? O nível excêntrico tem que ser controlado. Eu acho que basicamente tens que controlar o peso. Não deves deixá-lo cair, como o Miguel estava a dizer, na gravidade. Controlar. Uma coisa bonita. Okay? Sim, mais lento, com o movimento concêntrico, mas também não gosto daquelas excêntricas que um gajo fica ali 2 horas. Eu não sou adepto de excêntricas muito lentas, nem muito rápidas. Eu acho que tens a controlar o peso, não é ele de controlar. A nível de concêntricas, e poucas pessoas, se calhar, ligam à concêntrica. Eu gosto de concêntricas explosivas. Porque eu acho que quanto mais explosivo tu és, controlando o peso, claro, sempre, mais força tu desenvolves. Isto é física. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto mais aceleração tu produzes, mais força tu produzes. Mais carga consegues levantar, mais estímulo tu dás. Por isso eu acho que, resumindo, uma excêntrica controlada, um tacinho mais lenta que a concêntrica, ok? Mas gosto da concêntrica explosiva. Bom, explode contra a carga, mas controlado. Por exemplo, em questão mesmo de execução técnica, nós vemos, ou mesmo de velocidades, tu vês uma pessoa a fazer uma extensora explosiva, muito mais frequentemente, do que alguém ver, por exemplo, a fazer um tríceps, ou fazer um exercício de bíceps de forma explosiva. Concordam com isso ou não? Eu acho que depende da carga. Eu acho que se imagina, por exemplo, aqui a pensar, se estou a fazer um puxador, um pushdown, se estiver pesado, tu vais ter que fazer explosivo, mano. Não tens hipótese. Senão não mexes a carga. Sim, eu acho que às vezes o que acontece é até de fora pode não parecer um movimento explosivo, mas tu lá dentro estás a dar o máximo que consegues. Acaba por ser por aí. Isto é, eu também venho de um registro que é pesado. Gosto de treinar pesado. Eu nunca fui adepto daqueles tipos de treino de concêntricas lentas. Isso mete uma confusão. Não gosto de fazer. Acho que contra a natura, não sei. Não, mas funciona com pessoas. E não estou a dizer que não funciona. Apenas eu acho que não funciona comigo. E quando tu queres puxar a carga, tu não consegues fazer concêntricas lentas. Eu, a meu ver, a concêntrica lenta é claro que vai resultar porque estás a dar tensão mecânica ao músculo na mesma, mas acaba por ser contraproducente porque estás a gerar mais fadiga. E é uma fadiga que não te interessa, é uma fadiga que não vai potenciar o teu estímulo hipertrófico. Estás ali a atrasar uma repetição de propósito, não é? Não estás ali a controlar a carga, estás só mesmo a fazer a repetição de forma lenta, estás a gerar fadiga e à custa dessa fadiga que estás a gerar vais estar a sacrificar repetições que podias estar a fazer concêntricas. Um bocadinho por aí. Exatamente.
Concordo plenamente. É como como as séries de lixo. E vejo muita gente a aquecer, por exemplo, um exercício, faz 5, 6 séries de progressão de carga e eu fico tipo, por exemplo, 5 séries de 10 para chegar à série de trabalho. Eu digo, mas já estás morto quando chegas à série de trabalho. E uma coisa que eu fiz nos últimos anos, os meus últimos 5 anos de treino, foi literalmente reduzir ao máximo. Às vezes eu chego ao final do treino, faço uma de progressão e entro logo para a série de trabalho, sei qual é as cargas que quero fazer, sigo lá, sigo a volta e sinto que consigo efetivamente fazer muito mais reps que a carga que me interessa. Claro. O objetivo é potenciar a tensão mecânica, por isso não vai estar ali. Mas eu acho que é um erro que muita gente faz ainda no ginásio. Fazem aquelas 4, 5 sériezinhas 10 para aquecer e já fadiga muito, como tu falaste. Em questão, por exemplo, há um exemplo que eu dei no último podcast que eu gostava de dar. Vamos, por exemplo, pensar na extensora, e na extensora, por exemplo, temos a fase concêntrica, e muitas vezes, não sei se vocês já repararam, que é quando a pessoa faz de forma explosiva, acho que acredito seja um exercício que seja normal, que as pessoas têm mais tendência a fazer, tu vês as coxas a levantarem do banco. Okay? Pelo menos para mim, na minha opinião, não é uma boa forma de fazer movimento, é quase... É como se estivesse a fazer um bicep curl e queres tentar manter ao máximo a posição do teu cotovelo, ou do ombro neste caso, não é? No facto em que tu perdes esse controle sobre outra articulação, neste caso a anca, a levantar, não estás a ter o rendimento a 100% do teu exercício. Pelo menos esta é a minha opinião, não sei se vocês concordam. Não poderá ser um mau ajuste do material, não teres ali a almofada bem encostada às coxas, porque se tiveres aquilo bem encostado às coxas não... Não, na extensora não... Na extensora? Normalmente não tens nada que te prenda sim, desculpa, estava a pensar na flexora, tens razão. É um bocado esse... Sim. Por isso tem que ser uma concêntrica controlada, não é? Yeah. Mas eu acho sinceramente que... Desculpa, Miguel, ias falar. Força, dá. Mas eu acho sinceramente, quando tu queres progredir, cara, estás na tua carga máxima, aquelas últimas 2 reps, aqui tu não consegues fazer como se faz no livro. Aldraba sempre muito assim. Não me lixem. Sim. Fazer como está no livro sempre não se progride. Desculpa, mas não. Uma coisa é tu aldrabas desde o início. Outra coisa é tens um PR para 10 repetições, queres subir para 11 ou para 12 e dás aquele toquezinho para chegares às 11, 12, eu acho isso saudável. Desde que na próxima semana tentes solidificar isso com técnica. Não sei se vocês concordam. Sim. Yeah. Posso acrescentar aqui só umas coisas que acho que são interessantes. Força. Relativamente ao que o André estava a dizer, que não gostar de treinos muito baseados na fase excêntrica, ou estarmos a falar aqui da fase concêntrica mais lenta também. Eu sei que há malta que gosta muito disso, às vezes até vê no social media, Instagram, TikTok, esses exercícios de um fit influencer qualquer a aguentar o peso durante bué de tempo e ele é todo jacked. Obviamente não vamos dizer que é por causa de tomar PEDs, é por causa daqueles treinos, mas uma cena que eu já ouvi bastante sobre esses treinos é mas eles causam bué de tipo dor muscular, eu fico completamente dorido, logo se estou dorido estou a crescer. Número 1, tipo, isto é uma misconception, não é que nós ficamos doridos e que crescemos, isso nós sabemos. Mas o exemplo que eu gosto sempre de dar, já ouvi isto há imensos anos, gosto sempre de dar é, se nós formos correr uma maratona, nós vamos ficar todos destruídos das pernas, não é? Não significa que as pernas vão crescer, aquilo vai ser um bom estímulo hipertrófico. A cena que eu queria acrescentar da fase concêntrica mais lenta é que às vezes eu acho que ela tem utilidade. Obviamente que eu, do ponto de vista que vocês disseram, concordo sempre. Se tivermos boa técnica, se tiver tudo controlado de explosão, vamos ter maior recrutamento das fibras, isso também vai ser more bang for your buck. Mas há aqui uma coisa que é, isso é quando nós também já temos experiência, que é que o André estava a perguntar no início, que é quando estás a trabalhar com malta mais iniciada, até intermediate lifters, quando eles ainda não têm aquela mind-muscle connection ou capacidade de recrutar músculo como deve ser. Se nós dizemos, ok, ser explosivo na concêntrica e depois eles naquela de, ok, eu tenho mesmo de ser explosivo e percebem a cena, percebem a teoria e percebem um bocado da prática, mas depois aquela parte, digamos, neuromuscular ainda não está bem lá, ou seja, não conseguem fazer o exercício com explosão e manter o músculo com o estímulo que nós queremos. E o Alberto Núñez, ele tem disse uma frase uma vez que eu gostei bastante, que é, especialmente se o seu objetivo for hipertrofia, mais bodybuilding, que é manter o músculo perto do fogo. Isto significa o quê?
vocês querem treinar de modo a que o estímulo esteja sempre no músculo que vocês estão a trabalhar. Ou seja, nós aqui não devido que se for para fazer um exercício com explosão e levantar carga, muitos de nós conseguimos isolar o músculo que estamos a trabalhar e manter boa técnica. Mas muitas pessoas, assim que tentam fazer mais explosivo, se calhar é o que Deus quiser, já não estão a trabalhar bem o músculo como deveria ser, e aí possivelmente, apesar de estarem a aplicar o que nós estamos a dizer, que é bora fazer uma fase concêntrica explosiva, se calhar já não estão a retirar tanto do treino como nós gostaríamos. Por isso é que eu sou muito fã destas nuances, que às vezes uma pessoa pensa numa cena ou está a ver um estudo ou fica qualquer cena no Insta e é tipo, ok, vou fazer isto. E depois é tipo, calma aí, tu ainda tens de aprender a andar antes de começar a correr. Portanto, é muito importante termos estas nuances também. Faz todo sentido e obrigado, Miguel, pela essa partilha. Eu, entretanto, curtia só de mandar aqui um cenário fora do habitual para a parte da cadência. Sou totalmente de acordo, força igual a massa vezes aceleração, portanto, quanto mais explosivo tu fores, mais força vais gerar, mais força geras, mais tensão geras, mais estímulo hipertrófico geras, desde que tenhas o controle e essa força esteja a ser gerada pelo muscular. Não obstante, há alguns cenários onde eu acho que a manipulação da cadência concêntrica pode fazer sentido. Porquê? Lei da inércia. Se tu geras a energia toda de uma determinada posição, de um determinado comprimento muscular, tu vais fazer com que a maioria da energia seja gerada daquela posição. Pode ser benéfico ou não. Dando um exemplo, por exemplo, umas lateral raises, com halteres, uns voos laterais com os halteres. Se tu gerares a energia toda de cá de baixo, o que vai acontecer é ótimo, geras imensa energia até numa posição alongada, mas vais chegar cá acima e o resto do movimento foi pura inércia. Okay? Isto pode ser útil para manipular, por exemplo, sobrecargas. Um atleta que só tenha halteres para fazer deltoide lateral. Ok, bem, o exercício vai ter sobrecarga aqui na mesma. Mas, por exemplo, implementar uma pausa cá em cima, porque sabemos que daqui para aqui ele vai gerar imensa força, mas depois não vai precisar de gerar tanta força. A inércia já foi criada. Simultaneamente, coisas tipo, eu certeza que já vos aconteceu, coisas tipo leg curl. A pessoa começa a leg curl e a única coisa que ela sente é gêmeos. Ok, o que é que nós podemos fazer? Manipular a energia que é gerada, a velocidade com que a fase concêntrica é feita nos primeiros graus, porque aqueles primeiros 15, 20 graus de flexão vêm maioritariamente dos gêmeos do que propriamente dos posteriores. E ok, eu faço estes primeiros 15 graus, se calhar, mais calmo, e agora sim, gero o máximo de explosão possível. Porquê? Porque aqueles restantes 75 ou 100 graus vêm dos meus posteriores. Então, ok, isto é para dar cá a pequenos nuances, mas na vasta maioria dos casos, diria que é isso, é o mais explosivo possível, mantendo controle para direcionar para o muscular. Eu acho que, desculpa só dizer uma coisa, este é o grande exemplo que temos aqui, que o treino de força nunca é preto no branco. Nunca ninguém pode afirmar alguma coisa com toda a certeza que é aplicável em todos os casos. E às vezes eu vejo pessoas a defender certas posições como se fosse tipo há aquilo e há aquilo. E, por exemplo, o Francisco agora falou muito bem e o exemplo que ele deu foi perfeito em termos, por exemplo, do lateral raise como uma concêntrica, como eu estava a explicar, o mais explosivo possível não é o ideal. Podemos resolver isso com um cob em vez de um halter, mas se for um halter não é isto, estamos muitas nuances e também queria acrescentar um ponto no Miguel sobre o DOMS, não é? O ficar dolorido. Nós, quando fazemos os esteroides anabolizantes e quando estamos em extremos de treino, ou seja, experiências de treino muito avançadas, pessoal avançado não fica dolorido. Não fica dolorido. Isso é o pior. Ou seja, eu raramente nos meus últimos 3 anos de carreira ficava dolorido em qualquer parte do corpo. Porque eu tinha uma recuperação que, pronto, era de sobre-humano. E não podia usar isso como um marcador. Senão, se eu usasse como marcador, esquece. Entrava em overtraining. Mas tinha progresso na mesma e não fiquei dolorido. E os meus atletas que eu tenho mais experientes raramente ficam doloridos. Para mim, um marcador que é quando um me diz que fica dolorido mais que 2 dias, eu já fico preocupado. Este gajo não está a recuperar. Já estamos a perder músculo. Já não está sendo bom. Certo. Uma das pontas que também, obviamente, estamos a falar também de velocidade de execução. Obviamente, também podemos só. Não cheguei aqui a incluir em questão das pausas. Pelo menos eu, como nos meus treinos, como também treinos que dou aos meus atletas, gosto sempre de incluir pausas, tanto para ter uma boa fase concêntrica como também ter uma boa fase excêntrica, por exemplo, tanto num agachamento como também, por exemplo, numa extensora. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa acaba
acaba o movimento, vai a descer e muitas vezes a pessoa vai logo arrancar. Ok, eu gosto mesmo de fazer aqui a pausa em baixo, ok, para o movimento, arranca novamente. Ok, pelo menos eu gosto sempre de incluir pausas quase em todos os exercícios para aproveitar esse estímulo. Também não sei se vocês gostam de introduzir ou não. Sim, se quiserem dar um exemplo, também podem dar. Olha, eu utilizo muito a pausa no fim da fase excêntrica. Já vi aqui duas opiniões e concordo com as duas opiniões. Acho que isto depois, a utilização da pausa vai ser uma perspectiva, uma utilização pessoal. Eu na minha perspectiva, eu gosto mais de utilizar porque sinto mais controle no movimento, e depois temos aqui o fator do ciclo muscular alongamento e encurtamento, não é? Que é uma coisa que nos facilita a transição da fase excêntrica para a concêntrica e criar ali uma força que não é só potenciar a fase excêntrica, ou seja, estás a criar um pequeno bounce, não é? Aproveitas ali a física para gerar ali um bocadinho mais de força, e aí deixas de potenciar então a tua fase excêntrica. E o que se tem visto ultimamente é que o trabalho completamente alongado, o músculo completamente alongado, é o que terá mais potencial hipertrófico. Tem-se visto, ainda não é uma coisa conclusiva, mas tem-se visto agora nos últimos estudos. Ou seja, se tu queres potenciar a hipertrofia, queres gerar o máximo de tensão mecânica na fase excêntrica, ou seja, eliminas ali esse ciclo muscular, alongamento e encurtamento, e aí tudo o que virá, toda a força que tu estás a fazer para subir vai ser, depois da excêntrica, vai ser só concêntrica, ou seja, não vais estar a aproveitar o ciclo muscular, alongamento e encurtamento. O que é que isto acontece? O que é que isto gera? Gera também mais fadiga, ou seja, se calhar ao fazeres isto vais estar ali a sacrificar algumas repetições se não fizesse a pausa. Eu, pessoalmente, gosto de fazer pausa, faço no meu treino, mas também entendo quem não queira fazer, porque é tal coisa, se calhar estás a sacrificar repetições que podias estar a fazer se não fizesse a pausa, ou seja, está aqui tens dois mundos e acaba por ser um pequeno pormenor que te poderá dar alguns ganhos extra ou não. Agora, a nível técnico, eu acho que a pausa já é uma coisa importante, porque é que acontece? Muita gente, por exemplo, no agachamento, eu acho que é o exercício em que mais isto acontece. As pessoas estão a descer, aproveitam o bounce e vão a subir já todas tortas para um lado e para o outro, já não estão a recrutar os músculos que querem, todas inclinadas para a frente, porque mandaram uma cacetada lá na gravidade e estão a aproveitar o máximo que conseguem. Nestes casos, acho que fazer uma pausa é importante, porque estás a manter a tua integridade a nível estrutural, estás a manter as tuas articulações todas alinhadas, estás com atenção à técnica e vais ter a certeza que os músculos que estás a recrutar são aqueles que tu queres. Agora, se tu consegues fazer um exercício, o agachamento, sem pausa e manter a qualidade técnica como tu queres, acho que é muito viável e acho que é também uma opção e acaba por te dar bastantes ganhos também. Não sei se alguém quer adicionar mais alguma coisa contra este. A nível de pausa, eu gosto de utilizar como uma variação. Variação e também para grupos musculares que eu sinto que não consigo recrutar bem. Acho que aquela pausa é muito bom para a gente recrutar um grupo muscular. Mas, essencialmente, uso como variação. Algum de vocês quer adicionar mais alguma coisa? Só acrescentar uma. Diz, Ruben. Eu ia dar só um exemplo pessoal, por exemplo, no agachamento. Eu faço o meu agachamento por ciclos, faço ciclos com pausa e ciclos sem pausa. Faço 2 dias de agachamento por semana. O primeiro tem sempre pausa, o segundo não tem ou poderá ter pausa. Isto consoante o quê? Consoante as minhas dores nos joelhos, que eu já reparei que se eu estiver muito tempo a fazer agachamentos sem pausa, começo a sentir aqui muita pressão no joelho, porque é um movimento mais balístico, vai puxar ali mais pelas articulações, pelos tendões, e nós temos as leis que temos sobre as adaptações do corpo,
e se calhar eu subo demasiado a carga demasiado rápido, mas lá está, eu tenho força para subir carga e sei que a nível técnico está tudo no sítio, por isso vou subindo carga. O que é que me acontece quando começo a sentir dores nos joelhos? Opa, paro outra vez de fazer o movimento sem pausa, ponho pausa na semana toda, nas minhas 2 sessões de agachamento, até sentir que estou tranquilo. Mas pronto, isto aqui é uma questão pessoal, é uma estratégia que eu encontrei que funciona comigo. Miguel, acho que podes falar. Yeah. Eu só ia dizer uma coisa que nós estávamos a falar até antes de começar a gravar o podcast, e o Ruben também já falou um bocado, que é também a parte de, número 1, o que é que a pessoa gosta, como é que ela gosta de treinar, que é bem importante também, porque nós, quando gostamos do que estamos a fazer, temos tendência a dar um bocado mais de intensidade. Depois nós sabemos, como o André estava a dizer há bocadinho, aquelas últimas reps vão ser desafiantes. Se nós já estamos a não gostar do que estamos a fazer, muito provavelmente vamos dizer, está-se bem, não vou fazer mais. E eu acho que isto depende muito do tipo de pessoa. Ainda não tentar falar com outro coach, que é, eu vou dizer que há 2 campos, possivelmente há mais, mas eu estou a olhar para vocês todos e acho que vamos todos estar no mesmo campo, que é, há malta que gosta mesmo de treinar e tipo embrace the suck, naquelas últimas repetições está mesmo tipo, está difícil, mas eu não vou parar, é isto que eu quero fazer, porque é importante. Depois tens as outras pessoas que é do género, está difícil, tipo, eu não quero continuar. Ok, a pausa de um ponto de vista hipertrófico e estímulo, awesome. Tipo, eu gosto muito, eu tenho uma expressão que eu gosto de dizer que é doce, porque sabe bem, né? Muito fixe. Mas depois para a malta que se calhar tipo, não tem esse mindset, então nós dizemos, olha, fazem uma pausa. Eu acho que pode também afetar a parte de gostarem do treino e intensidade que metem. E mais uma vez, tudo o que vocês disseram, concordo 100%, também me meto nesse campo, mas ao mesmo tempo sei que às vezes, pronto, especialmente como coach, é um bocado encontrar aquele equilíbrio entre o que é que eu posso fazer que vai de encontro ao que eu sei e que é bom para esta pessoa versus o que é que ela vai gostar, que vai ajudar a ser consistente com os treinos e a querer progredir mais. E é aquela, tipo, aquele equilíbrio. Isso é como dietas, não é? A dieta que a gente gosta de fazer é que a gente adere e é que tem mais sucesso. O treino é igual. Acho que neste estamos todos de acordo e vamos tentar então agora passar para onde o Miguel já estava a falar um bocadinho sobre a intensidade. Na intensidade vamos falar como perto da falha o volume de treino consegue ser alterado. Ok? Estamos aqui mesmo num podcast que já tive com o Francisco, que agora desligou o ecrã no tempo certo. Aqui a brincar. o carregador. Não te preocupes, estou a brincar contigo. Quanto mais intensidade nós colocamos ao nosso volume de trabalho, por norma, menos volume temos que fazer, ok? E mesmo em questão de um estudo que vos enviei, ou pelo menos que falamos nas nossas conversas, foi lançado recentemente, que cerca de treinar entre 1 a 2 repetições da falha muscular e treinar mesmo na falha muscular teve o mesmo resultado, ok? Mas em questão de volume nós sabemos que não é a mesma coisa, certo? Tanto mesmo por gosto, mesmo com o Miguel e Santos, uma pessoa que se calhar não tem aquele mindset para treinar até à falha, ok, mas se puder treinar um bocadinho com menos intensidade, perfeito para essa pessoa se calhar vai aderir muito melhor ao plano de treino e mesmo de forma geral a todas as outras coisas. Na vossa opinião, acreditam que termos o nosso papel de perceber o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta e conseguimos mudar as nossas recomendações quanto ao volume, quanto a isso? Bem, acho que vou primeiro. Então, a intensidade, eu gosto muito de falar sobre a intensidade, porque eu tenho uma experiência, há muitos clientes meus que vêm de lá do continente para treinar comigo e a gente debate sobre muita intensidade. Para mim é extremamente difícil conseguir definir ficar a 1 a 2 da falha. Extremamente difícil. E digo porquê? Porque às vezes a gente leva um berro nos ouvidos ou está naquele momento que já violento da série e a gente faz mais 1 a 2. E já me aconteceu isto. Às vezes não sei o que é que acontece no corpo, o que acontece na cabeça, um pico de adrenalina, a gente faz mais 1 a 2, a gente pensa que está na falha. E a maioria das pessoas não vai à falha. 95% não vai à falha. E eu digo isto da minha experiência. Eles vêm comigo treinar, têm sempre a cena, eu vou ir à Madeira fazer um treino contigo. E eu meti-los na máquina e eu sentia sempre que eles paravam antes da real falha.
E foi poucos os que vieram aqui e conseguiram treinar realmente até à falha. E eu, eu lembro-me de um cliente que teve, que ele parou para ir a 10 da falha. Ele fechou a máquina, não é que parece, e eu, já paraste? E ele, sim, já dei a falha. Disse, como assim? Ao menos falta para aí 10. Descansamos um assim, ele fez mais 10. Levou uns berros nos ouvidos e sou que fui que tranquei. Ele disse que as pernas faziam assim. E eu disse, já viste que isto é cá a falha? Eu acho que é assim. Uma pessoa, quanto mais experiente é, mais intensidade consegue meter num exercício. Mais consegue saber onde é que há a falha. Eu, quando comecei a treinar, não sabia onde é que era a minha falha. A minha falha foi crescendo com os anos. A minha capacidade de ir mais dentro, eu chamo a caverna da dor, fica melhor. Ou seja, nós neuromuscularmente conseguimos ir a um nível mais alto. Porque nós temos ou seja, eu defendo muito que o nosso cérebro o nosso corpo tem mecanismos de defesa. E quando a gente entra naquela série, quando a gente mete 200 kg no agachamento, falando mais no meu caso, que eu trabalhei nessa zona, e aquilo pesa, e aquilo é uma agressão para o nosso corpo, e ele tenta se defender, ele vai tentar dar a impressão que tu não podes ir mais, ele mete um limite. E quando a gente consegue passar esse limite com a nossa cabeça, é uma coisa, eu não consigo explicar. Só passando. Por isso é que eu acho que o volume depende muito da intensidade que consegues meter no treino. Eu não consigo fazer muito volume. Eu não consigo fazer treinos a 1, 2 da falha. Eu só consigo ir à falha. Para mim é um único critério que eu sei. Não mexe mais. Eu consigo treinar assim. Eu, prefiro assim. Porque agora tu dizes assim, ficar 2 da falha. Como é que sabes que ficaste 2 da falha? Isto é difícil. Isto para mim é difícil. Por isso, eu vou sempre à falha. Eu não consigo meter muito volume. Nem os clientes que eu tenho, que sei que treinam bem e vão até à falha mesmo real, aqueles malucos, eles não conseguem meter muito volume. Não dá. Eu faço 4... Isto parece louco, mas eu faço 4 ou 8 séries para quadríceps máximo. Eu não consigo fazer mais. Semanais. Eu não consigo fazer mais. E venham-me dizer o que quiserem. Eu fiz anos e anos alto volume. Estou a falar de 4 séries à falha cada exercício. 4 séries à falha. Eu não me consigo às vezes. Eu acho que passei 4 anos em overtraining para aí. Porque eu lembro-me, não querer me levantar da cama para treinar. Eu ia pegar na primeira vez na barra e dizia ao meu pai, não consigo treinar hoje, eu não consigo. E ele, deixa-te paneleiradas. Ele vinha da noite de um pequeno, de 24 horas acordado, e pronto, o gajo já ficava mal. Vai-se ter que pegar nisto, não é? E eu agora pus, destes 5 anos, a trabalhar altos volumes, estamos a falar de 20, 30 séries, por cada grupo muscular que eu fazia na altura. Estou falando dos principais, costas e isso, os mais pequenos, claro, menos. E eu sentia que eu já tinha uma intensidade de treino que eu só estava-me a prejudicar, porque estava a fazer demasiado volume, eu não conseguia recuperar, eu não conseguia progredir. Tive uma fase depois a seguir que eu li o Heavy Duty do Dorian Yates, no 5º ano de carreira, 6º, e decidi experimentar aqui. Decidi fazer 3 séries de trabalho para quadríceps uma vez. E fiquei impressionadíssimo. Eu em 3 meses, 5 meses, 6 meses, tive o progresso que tive em 2, 3 anos. Porque permitia o meu corpo recuperar. Consegui meter muito mais carga, porque estava-me a matar nos exercícios anteriores. Ou seja, diminuí o volume, consegui aumentar mais a intensidade e tive o dobro do progresso. Por isso, para mim, o ponto que eu quero passar aqui, isto depende da pessoa. Há pessoas que conseguem desenvolver grandes intensidades. Para esses, menos volume, está bom. Eles não conseguem meter menos, senão vais prejudicar o progresso, que eles não vão recuperar. Agora, pessoas que não conseguem meter intensidade no treino, têm que meter mais volume, que é o acumular para conseguir estímulo. Tem que acumular mais trabalho para conseguir estímulo. Por isso, para mim, eu trabalho assim. Eu digo assim, quando eu começo a trabalhar com um cliente, eu digo, manda-me um vídeo da tua série de trabalho. E eu consigo ver. Pelo movimento, se ele está indo à falha, se ele consegue desenvolver intensidade, se não. Pela carga que ele está a pegar também. Porque quando a gente começa a trabalhar com bastante carga, não há sistema nervoso que aguente. E tu podes fazer, depois de uma série
pesadíssima de agachamento, estou falando de mais de 200 quilos, tu a seguir o treino, a tua cabeça não funciona. Podes crer, pá, isto é a minha experiência. E muito do que eu falo, é assim, eu claro que tenho base científica, tento estudar ao máximo de estudos, mas eu tenho sempre uma reserva que é, na prática é que se faz. Eu sou um gajo da prática, eu sou um gajo das trincheiras. E tudo de base do que estou-vos a dizer e o que eu passo aos meus clientes é tudo o que eu aprendi e que eu aprendo com os meus clientes. E pronto, é a minha opinião. Já estou falando muito. Preocupes. Há aqui uma parte que eu também obrigado por também partilhar a tua opinião, mas também gostaria também de introduzir aqui que é a parte do iniciante, não é? Falaste muito no teu caso e também como pessoa avançada. Deixa-me fazer só um ressalvo que já vou-me defender desse, que é eu peleio com bué de poucos iniciantes. Bués poucos. Eu raramente tenho uma pessoa que começa a treinar. Eu lido com pessoas com mais de 2, 3 anos de treino. Eu lido com gajos que querem ficar monstros. Normalmente ele já tem muita experiência de treino. Por isso é que o meu discurso às vezes é mais nesse sentido e pode não se adaptar. Porque quando alguém começa comigo e diz que tem menos de um ano de experiência de treino e vejo que ele não sabe treinar, eu às vezes devolvo-lhe o dinheiro. Porque eu disse, acho que não precisas, mano. Primeiro é como o Miguel diz, aprenda a andar. Depois vem trabalhar comigo. Certo. E obrigado, porque eu também tinha percebido esse contexto e também é bom ver a maneira como também trabalhas. Mas como eu estava a dizer um bocadinho antes, mesmo em questão de intensidade, acho que mesmo para uma pessoa com um ano de experiência, também se calhar nos está um bocadinho branco, nesse sentido de treinar sempre à falha e treinar tentar matar-se no treino, se calhar também não vai ter o mesmo benefício ou se calhar não precisava de se esforçar tanto para ter o mesmo resultado. Não sei se vocês também têm essa opinião ou não. É assim, eu tenho essa opinião, mas temos que ver aqui uma coisa que é muito interessante na parte do treino, que é anos de treino não é igual a experiência de treino. Isso é verdade. Tu tens malta com muitos anos de treino que treinam muito mal e essas pessoas têm que aprender a treinar antes de mais. Por isso é que se calhar o André tem pessoal que vem treinar com ele, já sabem pegar nos halteres, já sabem minimamente como é que é os exercícios, e o André vai otimizá-los, vai dizer, olha, tu estás com bué de volume de treino, vamos baixar este volume, vamos aumentar a intensidade e tu vais ver ganhos nesse ponto. Acho que é neste patamar que é importante teres um treinador, que é, ele vai-te dizer o que é que tu podes melhorar. Agora, tu tens pessoas que não sabem, pronto, estão ali só a brincar com os pesos e pensam que têm muita experiência de treino e têm só anos de treino. São coisas diferentes. E outra coisa que o André também falou ali das repetições em reserva. Por exemplo, eu acho que isso também é uma coisa que se treina. Estás sempre a ir à falha. Ok, nunca deixas repetições de reserva, por isso nunca vais saber o que são 2 repetições de reserva, como é que se sentem 2 repetições de reserva. E pronto, é como tu dizes, é a maneira que tu gostas de treinar, é a maneira que está a funcionar para ti e pronto, se funciona não tens que estar a mexer, não é? Se já percebeste, ok, este volume de treino equivale a esta intensidade no treino, pronto, estou a conseguir recuperar, estou a conseguir ter ganhos assim, está espetacular. Eu, por exemplo, gosto de treinar até à falha, gosto de treinar com repetições em reserva, gosto de usar as 2 metodologias. Gosto também de aplicar isso com os meus atletas. Eu, em vez de utilizar as repetições em reserva, utilizo mais uma escala de RPE que eu criei para ser um bocadinho mais intuitiva para as pessoas, em vez de ser de 0 a 10, vai de 1 a 4, que é um bocadinho mais intuitivo. É basicamente 1 é muito fácil, 2 fácil, 3 difícil e 4 muito difícil. Pronto, e assim consigo perceber como é que as pessoas trabalham. E eu trabalho com pessoas mais iniciadas, por isso temos aqui esta diferença, eu e o André, a nível de atletas que trabalhamos. Pronto, por isso eu acho que a nível de sensação da falha, a nível de repetições em reserva, isso é tudo uma coisa que se treina.
se o André não está habituado a deixar repetições em reserva, se calhar vai ser muito mais difícil para ele perceber o que realmente são 2 repetições em reserva do que para mim, que estou habituado a trabalhar dessa forma e também estou habituado a trabalhar a falha, ou seja, estou a conjugar ali as duas coisas, enquanto que o André faz só até a falha e está tudo bem, e funciona. Aqui o que tem que ser ajustado depois, ao fim e ao cabo, vai ser o volume, porque se o André está sempre a trabalhar até à falha, ele não pode estar a fazer o mesmo volume que eu, que só trabalho até à falha esporadicamente, não é? Eu provavelmente vou ter mais capacidade para o volume no meu treino do que o André, que está a ter muito mais intensidade no treino dele. Acho que é por aí. E mais uma vez, o volume tem que ser ajustado à intensidade que tu ou o teu atleta colocam no treino. Concordo plenamente. Não sei se mais algum de vocês quer adicionar mais alguma coisa em questão da intensidade. Eu gostava de adicionar uma coisa, mais uma vez, isto é muito bacana termos aqui, porque nós trabalhamos com populações diferentes e é bom ver os pontos, as perspectivas diferentes. O que eu queria dizer é, mais uma vez, nós todos estamos a falar de repetições em reserva, treinar até à falha, coisas que nós percebemos, porque também já estamos no meio há muito tempo. Eu gosto sempre de pensar, quando eu estava a iniciar-me, como é que eu pensava, ou até pessoas que eu estou a treinar quando eles estão no início, as questões que elas me colocam, que é, por exemplo, algo tão simples quanto: Miguel, devo treinar sempre até à falha, sim ou não? E depois nós ficamos do género: André, excelente resposta, Ruben, excelente resposta, depende muito, não há o preto e branco. Mas até no iniciado, se voltarmos àquela parte que tu estavas a colocar, que é, primeiro, a técnica tem de ser importante, ok, mas depois também temos de lhes explicar como é que o crescimento muscular acontece, que é uma adaptação ao treino. De forma muito simples, se nós não dermos uma razão ao músculo para crescer, nós não vamos ter resultados. E é preciso que as pessoas também compreendam isso, porque às vezes é do género: ok, este está-me a dizer que se eu deixar repetições em reserva, eu não preciso de me esforçar muito. Há pessoas que pensam sim e ainda consigo ter resultados. Um exemplo que eu posso dar é quando o Mike Israetel, de certeza que vocês todos conhecem, muita gente, ele está aí na ribalta já há algum tempo, mas quando ele estava muito com aquela approach de, ok, primeira semana, seja tipo RP de 6, ou seja, deixar 4 repetições em reserva, e à medida que as semanas vão passando, vocês vão ficando cada vez mais perto da falha, até que estão a treinar mesmo na falha, depois fazem o deload, não. E as pessoas na altura estavam a levar aquilo como gospel, que é, ok, o supra-sumo falou, é assim que se faz. Mas depois temos aquela parte da evidência científica que também nos mostra que a maior parte das pessoas não é grande coisa a identificar se está perto da falha ou não. Até temos estudos com bench press em atletas que já são, tipo, não são iniciados, são intermediate, em que quando lhes pediram para fazer repetições até à falha, alguns até deixaram 10 repetições em reserva. Então nós temos aqui um bocado um disconnect, que é, as pessoas estão a perguntar se devem ir até à falha ou não, depois as pessoas não sabem o que é realmente treinar até à falha ou não, e depois esquecem-se também que you actually need to train hard para ter os resultados, ou seja, não basta, ou seja, quando eu estou a falar com alguém, eles me dizem ir até à falha ou deixar repetições em reserva, eu quero que pelo menos a cada série de trabalho a velocidade de execução comece a abrandar, porque se isso não acontecer, eu sei logo, ok, tu nem sequer estás a meter intensidade suficiente, quanto mais saber se estás perto da falha ou não. Por isso é uma cena que é muito simples de explicar a alguém e acho que é muito importante. Depois, uma coisa que também mudou um bocado a minha perspectiva e agora está a ser cada vez mais estudos de deve-se treinar até à falha, não se deve treinar até à falha. Gostei imenso do que o André disse de estar nas trincheiras, porque nós sabemos que, pronto, os estudos têm sempre algumas limitações, é normal, mas também não significa que os vamos descartar por causa disso. Mas depois acho que é muito importante nós pegarmos na componente científica, na nossa experiência pessoal e também o que é que nós vemos em termos profissionais a trabalhar com pessoas, porque ao fim do dia há sempre, pronto, cada caso é um caso, como nós estávamos a falar. E eu até o ano passado, já foi há 2 anos, já não me lembro, estive a treinar com o Jackson Pios, que também é, não sei se vocês o conhecem, mas ele também é bastante grande no bodybuilding. Ele também tem PhD na parte de, acho que é Exercise Science, também big em nutrição. E na altura, foi há 2 anos atrás, a maior parte da evidência científica estava a apontar para, deixa repetições em reserva, porque em termos de hipertrofia vais ter os mesmos resultados que ir até à falha, ou muito parecido, e vais reduzir a fadiga, logo vais recuperar mais, logo consegues acumular mais volume, yara. E o Jackson, na altura, treinei com ele tinha uma opinião completamente diferente, que era, não, eu vou até à falha em quase tudo, a intensidade para mim é das cenas mais importantes, os meus atletas vai quase tudo até à falha. E a analogia que ele utilizou na altura que me fez pensar um bocado foi
Se nós estivermos a olhar para desportos de alta competição, em que os atletas têm de treinar altas intensidades e quando estão a dar o seu melhor, também têm de dar ali um alto rendimento, ninguém vai estar do género, ok, eu vou dar o meu melhor, mas vou deixar um bocadinho de esforço no tanque e vou conseguir ganhar a competição na mesma. Não, aquela malta dão ao litro, como se diz em bom português. Eu depois pensei, ok, será que... pôs-me a questionar um bocado os métodos, que é, será que quando nós estamos a tentar otimizar tudo, podemos cair no erro de estarmos a afastar do que realmente queremos, que é gains, ao final do dia? E voltando, também vou acabar aqui, que já estou a falar há algum tempo, mas eu no início era web bro, eu adorava bodybuilding, eu treinava até à falha, era a minha paixão, também fazia 20 a 30 séries, era o que eu gostava. Depois, quando comecei a fazer menos volume, também comecei a ter melhores resultados. Mas lembro-me perfeitamente quando comecei a tentar implementar mais repetições em reserva, a parte de gostar tanto do treino também desceu um bocado, porque eu sentia que ok, não vais até à falha porque eu não quero ficar com fadiga a mais, ainda tenho um mesociclo, quero que ele dure mais umas semanas, e depois estava a entrar neste processo de otimização e duas coisas estavam a acontecer, não estava a curtir tanto do treino e também não estava a meter tanta intensidade quando podia, porque é aquela cena, nós às vezes pensamos, ok, não quero ir até à falha, então acabou por ser ali um bocado de, já estamos há uma expressão em inglês que é miss the forest for the trees, que é não querem estar a olhar para a árvore e não veem a floresta. Isso é o que eu acho que acontece às vezes, que é, nós estamos aqui a pensar, falha, não falha, das repetições, não das repetições. O mais importante é ter aquela base, que é, vocês precisam de treinar com força, vocês precisam de estar ali a levar o músculo perto da falha, independentemente, têm de compreender que isto não vai ser confortável. Isto não quer dizer que toda a gente tem de ser hardcore bodybuilder, mas as pessoas têm de compreender que you gotta put in the work if you want to get the gains. E era só isso que eu queria acrescentar também. E obrigado por ter acrescentado só essa pequena frase pelo tudo que disseste. Eu acho que agora podemos passar um bocadinho em questão também de séries de intensidade, ok? E como é que nós podemos comparar isto também a uma série de normal, ok? Porque quando estamos a falar de volume de treino também temos que separar um bocadinho o que é uma série normal, tirando tudo o que nós já falamos atrás e o que ainda vamos falar a seguir, e também buscar um bocadinho o que é uma série de intensidade. Vamos, por exemplo, estamos a fazer uma série normal de bicep curl e a seguir temos um drop set. O que é que nós podemos considerar de volume de treino? Uma série e meia, 2 séries, ok? Como o Miguel falou antes, por exemplo, o Dr. Mike Jotel tem um manual dele, num dos livros, ele pensa que fala que cada série de intensidade ele considera como 2/3, pelo menos acho que os drop séries considerava como 2/3. Para vocês, há uma maneira que vocês consigam calcular esse volume ou distinguir esse volume de uma série de intensidade? Se é algo que vocês incorporam no vosso treino ou nos vossos alunos? Eu gostava só de dar aqui um take, que acho que isso, atenção, é a minha posição externa. Isso é, para a maioria das pessoas, é fazer aquilo que o Miguel estava a falar. É mistake the forest for the trees. Porque se as pessoas se vão prender... A contabilização de volume faz todo o sentido, obviamente. Mas é totalmente diferente de tu fazeres um drop set, de tu fazeres um rest pause, de tu fazeres uma extensão para parciais em alongamento. Então, na verdade, a métrica do volume. E eu gostava de passar isto porque eu também gosto muito de pegar em dados e de analisar e de contar e de ter noção. Olha, este vai começar assim no próximo bloco, este vai chegar até àquele ponto no próximo bloco. Mas na verdade é tudo relativo. É tudo estupidamente relativo. Porque para hoje, olha, vamos dar o exemplo do André, porque o André de todos nós é de longe o maior. Portanto, vamos dar um exemplo, quando exemplos do André. Estavas a falar ali, vamos dar que 6 séries. Portanto, eu faço 3 séries num treino, 3 séries no outro. Para fazer aqui um exemplo aleatório. Se o André faz 3 séries de X4 num dia e 3 séries de leg press no outro, se eu lhe trocar o X4 por outro exercício qualquer, 3 séries de X4 não é a mesma coisa que 3 séries de leg extension. Não é a mesma coisa que 3 séries de agachamento livre. Para ele, aquela necessidade de volume pode precisar de 4. É relativo ao André. Aquele drop set para o André pode ser 1.5 séries. Ou pode ser 1.77 séries. Mas na verdade, entre contabilizar se é 1 ou 1.5 ou 1.77, a mim na verdade o que me interessa é
está a gerar estímulo, ele está a recuperar e está a crescer a tempo do próximo treino. Mais do que pensar quanto é que isto é, ou o supino é uma série para peito e meia série para tríceps, é mais, ok, com isto que tu tens agora, que nós estimamos para o início do teu bloco, como é que tu recuperaste o tempo do treino seguinte e o tempo da semana seguinte? Porque na verdade vai ser sempre variável. Tu podes dizer, olha, este bloco fizemos 8 séries de quadríceps, 10 séries posteriores, 12 séries de peito, isto e aquilo. No próximo bloco vais trocar algum exercício, vais mudar a zona de intensidade. Qualquer coisa que mexa com sensibilidade ao estímulo ou disrupção e estímulo que aquele exercício ou protocolo te gera, vai alterar esses valores. Isto digo eu porque eu na altura também ligava muito à cena de ok, começo com este volume, vou escalar até ali, apontar os volumes mínimos de cada atleta, os volumes máximos, quando é que ele começou a progredir menos e mais. E reserva esses números, sim. Mas não gosto nada de me prender a eles. Porque acho que vai ser tão variável depois com a sua resposta própria. Depois é aqueles tipo... desculpem a expressão, é as pequenas merdas que toda a gente está à procura disso como se fosse a merda da solução, quando na verdade é tudo menos isso e voltamos à porcaria inicial que é treina duro. Chega. Se não quer chegar à falha, chega pelo menos ao ponto de cagares todo. E se não chegaste a esse ponto, mais 2. E depois dessa primeira semana que tu desenhaste para ti de treinar, ou deste treino que tu decidiste ir fazer hoje, aponta só quanto tempo é que tu precisaste para tentar recuperar, para treinar aquele músculo novamente. Se foi a tempo do treino, a tempo ideal, para o próximo treino que tinhas planeado, perfeito. Se não foi, ok, te ajuda-me, tens que recuperar mais, e portanto podes pensar em reduzir volume, ou se no dia seguinte estavas demasiado prontíssimo para treinar, provavelmente precisas de mais. Entre 1.5, 1.7 ou 2, mete mais um. Ou tira um. Acho que foi a resposta perfeita. Não houve aqui uma pergunta, estou a brincar, mas foi uma resposta perfeita, Francisco, e concordo perfeitamente nela. Principalmente acho que se puder dar aqui uma parte é que, mesmo como estava a dizer, se nós formos a calcular as séries de cada aluno e tens 5 alunos que fazem 30 séries e depois tu vais a meter para o outro, ele só está a fazer 10, coitado, não é? Mas não, se calhar essas 10 são perfeitas para esse aluno, não é? E aquelas 30 se calhar nem estão tão bem, mas temos aquela... se calhar subimos muitos dados, não é? E muitas vezes deixamos de ser tão individuais ou tão específicos para aquela pessoa. Então lhes digo, acho eu acho que pegando no que o Francisco disse, que eu adorei a tua resposta, Francisco, muito boa, é tudo relativo. Eu acho que a gente tem que arranjar uma maneira de quantificar simples. Acho que isto é importantíssimo. E pegando também no Ruben, que falou que eu treinei sempre à falha muito por causa disso, porque é uma maneira fácil de quantificar uma série de trabalho. Como o Miguel disse também, em estudos há pessoas que não sabem perceber quando é que vão à falha, quando é que estão a 5, quando é que estão a 6, quando é que estão a 3. Concordo contigo, Ruben, a gente treina isso, sem dúvida, mas quando tu tens muita gente, eu acho que é simples tu dizer assim, uma série de trabalho até à falha. Conta-me, ponto. E aí tu consegues quantificar o total de volume do cliente e a gestor. Ou seja, eu acho que depois ficar naquelas pequenas coisinhas já vai complicar mais, e acho que simplicidade é o caminho. Quanto mais simples, melhor. E quando deixa de ser... Para mim, eu gosto muito desta frase, quando deixa de ser simples, deixa de fazer sentido. E por isso é que eu, para mim, considero uma série de trabalho é uma série à falha. Claro que é como tu dizes, Ruben, efetivamente, se calhar 2 a 1 é uma série de trabalho, mas para efeitos de quantificação, como tudo é relativo, como o Francisco disse, eu acho que é melhor assim, mais fácil. E se resulta, é o que interessa, não é? Eu acho que sim. Olha, só para responder assim muito rapidinho e também pegando um bocadinho do que o Francisco disse, eu acho que o treino se baseia muito nisto, que é, tu tens isto dentro de nós que gostamos de pegar em estudos e gostamos de analisar e gostamos de aplicar na prática o que os estudos dizem, é pegar então nos resultados dos estudos, aplicar em nós ou aplicar nos nossos atletas,
E a partir dessa base que nós temos, fazemos então a individualização para o atleta. Ok, então 10 a 20 séries é o que se diz na evidência. Então, mas esta pessoa precisa de menos séries, então vamos pôr menos séries para esta pessoa. Não vamos estar a pôr 10 a 20 se ela precisa de menos, não é? Esta pessoa não sabe ir até 2 repetições em reserva, só sabe ir até à falha, é mais simples para ela, então vais fazer só um treino até à falha. Esta pessoa prefere não ir à falha porque tem medo de se aleijar. Ok, então não vais até à falha, vais trabalhar com 2 repetições em reserva, porque pelo que temos visto dá-te ganhos na mesma e não vais ali criar tanta fadiga, e não chegas àquele headline que é chegar à falha. E claro que ficar a 2 repetições da falha não é fácil, é algo estimulante na mesma, não é uma coisa que tu não estás ali, acabei, larguei os pesos e vou beber café. Não, é uma coisa que tu acabas aquilo, tens que respirar na mesma, vais precisar pelo menos 3 minutos de descanso na mesma. Isto também de experiência pessoal, não é? Mas lá está, acaba sempre por ser uma tentativa e erro, e é como tu dizes, tem que ser simples, mas se calhar ir à falha não é simples para muita gente. Pronto, é nesse sentido. Eu gosto de englobar tudo, eu gosto de pôr malta aí sempre à falha, gosto de pôr malta a deixar repetições em reserva. Eu quero que o pessoal treine e treine com estímulo. Se não consegues ir até à falha, fica a 1 repetição de reserva, fica a 2, fica a 3. Eu quero que tu estimules os teus músculos, quero que tu faças aquilo que funciona para ti. E pronto, isto como nós como treinadores e como malta que interpreta evidência, tem que conseguir tirar o que está estudado, e é o que nós fazemos e aplicamos na prática, e percebemos o que é que funciona de caso para caso, individualizando ao máximo a nossa informação para os nossos atletas. E como tu estás a dizer, André, muito bem, simplificando com as nossas armas o treino dos nossos atletas. E acho que é por aí. Tentativa e erro, acima de tudo. Pegar no que temos e estratificar para os nossos atletas. Só fazer um ponto, quem ver isto vai levar um curso. Por favor. Aqui um dos pontos que eu, antes de passarmos para a próxima parte, que eu queria chegar, que era em questão da recuperação, e o Francisco já respondeu a isso quando falou anteriormente, que é mesmo em questão do volume. Temos que medir em relação à performance do nosso próximo treino, e acho que é uma da chave principal para nós conseguirmos medir o nosso volume, não é? Se é menos, se é mais. Não nos devemos de procurar pelas ferramentas como as dores posteriores ao treino, mas em questão de performance acredito que seja a melhor ferramenta nós vermos a nossa necessidade de volume. É algo que vocês concordam quanto a isso também? Sem dúvida, e também podes usar outros biomarcadores de saúde. Eu, por exemplo, agora uso muito, no meu caso pessoal, por exemplo, frequência cardíaca em repouso e a variabilidade cardíaca. Tenho usado ultimamente e tenho adorado, e é um indicador muito bom de overtraining, sobretudo a frequência cardíaca em repouso. Quando ela sobe, tens o teu baseline, por exemplo, eu ando sempre nos 40, se eu sei que começa a subir para os 45, 50, já sei que estou a fazer muito treino, os meus níveis de stress estão altos, os meus níveis de cortisol estão altos. Assim como a variabilidade cardíaca, se começa a baixar, também é um indicador de overtraining, que é uma coisa que nós podemos adicionar. Coisas que eu não sabia anteriormente na minha carreira, que eu adorava ter tido acesso. Eu antes, a nível de percepção de estarem a fazer demasiado volume, não estava a conseguir recuperar, basicamente era como é que se eu começava a baixar cargas, se eu começava a acordar mais cedo, por exemplo, que isso é um sinal de cortisol alto. Se eu não tinha vontade para treinar, isso era o primeiro. Se não tinha vontade para treinar, era o primeiro indicador. Que eu adoro treinar. É sem dúvida, se calhar, um dos pontos mais altos do meu dia. E quando eu não tinha vontade, era sinal disso. Quando começavam a aparecer certas lesões, dorzinhas, aquelas dorzinhas crónicas que a gente tem, não é lesões, é aquelas dorzinhas que a gente tem. Só aparece quando a gente quando não está conseguindo recuperar. Basicamente, eram essas ferramentas que eu usava, mas eu acho estas novas ferramentas, quem
têm a possibilidade de ter aqueles smartwatches ou aqueles anéis ou rings, as bandas Whoop, eu acho que esses são utensílios muito bons para agora para medir a prestação de fadiga e recuperação. Certo. Um dos pontos que eu também ia chegar a essas ferramentas que também, como falei um bocadinho antes, em questão do pump e disrupção muscular, são ferramentas que vocês utilizam, tanto para o vosso treino como também para os treinos dos vossos alunos? Yeah. Sem sombra de dúvidas, até mesmo numa fase inicial de um bloco, quando há um aluno que esteja a começar comigo, na primeira semana eu vou-lhe pedir logo feedback disso, de como é que foi o pump, como é que tu sentiste a tua disrupção. Eu também vou analisar quantas reps é que ele perdeu de uma série para a outra, como um bom indicador disso. Se ele descansou aquele tempo e perdeu X repetições, a partir é um bom sinal de que houve uma boa disrupção naquele músculo, porque senão também não perderia tantas repetições de uma série para a outra. E acho que o pump é aqui jogando os dois lados, que é um possível indicador de disrupção naquele músculo, porque efetivamente se aquela zona está mais vascularizada, está dilatada, é porque tem de haver mais aporte de nutrientes até lá e remoção de metabolitos até lá. Portanto, está a haver produção de energia ali. Simultaneamente, para principalmente aquela malta que tem mais dificuldade a estar motivada ou que tem mais aquela necessidade de gosto do treino e não tão robótico pelo resultado, é um bom indicador de, ok, eu gosto deste exercício, não gosto deste exercício. Infelizmente há muita malta que se guia por isto, se dá pump é bom, mas não acho que seja um indicador direto. Mas ao mesmo tempo pode ser esta cena de, ok, para aquela pessoa pode ser aquele gostinho, principalmente se é uma pessoa que está a passar por uma fase complicada em termos pessoais e o treino está a pesar muito como aquele momento fixe do dia, momento bom do dia. Eu vou tentar que, ok, durante este mês eu sei que a tua vida está um caos do caraças, que vir ao treino para ti está a ser o teu momento do dia. Eu vou tentar que isto seja, cada exercício, para além de estimulante, seja um chocolatinho para ti. Às vezes isso é um bom indicador. Simultaneamente, também posso dizer que se geralmente aquele exercício não está a gerar pump nenhum, também é logo um primeiro indicador que provavelmente essa execução também não está minimamente fixe. Portanto, eu vou-te chatear para me enviar a corra do vídeo de execução. A não ser que ele esteja numa semana, tipo uma semana antes de uma prova. Aí ele não tem pump nenhum. Yeah. Aqui mais algum ponto que vocês gostariam de falar? Todos concordamos? Concordo completamente com o Francisco. Okay. Vamos agora falar também de um dos pontos muito importantes em questão do volume de treino, ou se calhar também mesmo dos mais importantes, que é a questão do tempo de descanso, não é? Nós estamos aqui a falar, obviamente se todos só fizermos uma série como o André, o tempo de descanso não é assim tão importante, não é? Mas se nós fizermos várias séries, já, o tempo de descanso aqui já acaba por ser bastante importante, não é? Mesmo em questão de estudos, mesmo que nós vemos estudos com agachamentos com 2 minutos de descanso, nós começamos a pensar na nossa vida, não é? Como é que eles conseguem fazer agachamento até à falha, descansar 2 minutos e fazer mais não sei quantas carradas de séries, em questão também de descanso. Vou dar a minha opinião, acho que nunca faço, pelo menos eu, nem passo para os meus alunos, nunca faço menos de 90 a 2 minutos de descanso entre qualquer exercício. Se calhar unilateral, aí já é uma coisa diferente, não é? De um braço para o outro, mas de forma geral nunca menos do que 90 a 2 minutos de descanso. É uma mensagem que vocês também tentam partilhar aos vossos alunos? Se ninguém for falar, fala, Miguel. Fala tu. Não, fala tu porque eu já estive a falar há um bocadinho. Eu só ia pegar no exemplo que tu até falaste agora, que é quando vais analisar as repetições de um atleta e vês que de uma série para a outra houve ali um drop gigante, pode ser, como tu disseste, ok, foi uma disrupção enorme, ou pode ser que eles não estão a descansar tempo suficiente, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, sinceramente. Antigamente havia muito aquela teoria de que só podes descansar 60 segundos, 90 segundos, porque se descansares menos tempo vais otimizar, por exemplo, a hormona de crescimento e testosterona e vai levar a mais ganhos musculares, e depois toda a gente estava tipo, 60 segundos, bora, e estávamos todos a morrer. Eu quando comecei a treinar era assim, eu estava a fazer agachamento tipo, com gigantes ao meu lado, claramente malta competia mesmo, estava-me a pôr a fazer agachamentos até à falha, descansa 60 segundos, vai outra vez, eu ainda estava a morrer,
vai outra vez. Eu pensava, é isto que eu tenho de fazer. E também é aquela cena que o Francisco estava a dizer, que é a parte de nós sabemos que o pump não é essencial para crescermos, mas também obviamente sabemos que se estamos a dar um bom estímulo é uma coisa que vai acontecer naturalmente, mas muitas pessoas pensam, ok, eu preciso de sentir que estou, entre aspas, a morrer para o treino estar a resultar, porque se eu não me tiver a sentir completamente arruinado, então não vou ter resultados. E aqui depois entramos numa de, hey, tipo, a qualidade da tua série é mais importante do que tu estás a sentir todo rebentado, porque há vários tipos de rebentado. Pegando no que o André estava a dizer, se nós fizermos uma série a sério até à falha, nós vamos estar todos rebentados e a nossa cabeça vai estar rebentada, é normal. Mas depois temos outra coisa, que é podemos fazer uma série, podemos descansar pouco tempo e ainda não estamos recuperados, mas pensamos, tenho de ir porque alguém me disse que sim, e depois fazemos a série e a nossa qualidade é má, o estímulo é pior, fazemos menos repetições e possivelmente o risco de lesão até pode ser maior porque ainda estamos ali meio a recuperar e pronto, temos muitas coisas a jogar contra nós. Portanto, eu diria, no mínimo, obviamente depende, se alguém tiver apertado de tempo, etc. Há alguns exercícios que eu digo, ok, 1 minuto é tranquilo. Se alguém me disser, olha, eu tenho, por exemplo, uma hora de almoço para treinar, 45 minutos, tem de ser rápido. Há coisas que dá para cortar um bocadinho, mas isso também há técnicas que se podem utilizar. Mas sim, para a maior parte dos exercícios abaixo de 90 segundos eu já fico um bocado do género que tipo de intensidade é que estás a pôr, e aí entro também um bocado de, se calhar até prefiro que tu faças menos volume, mas consigas descansar mais e puxar mais por cada série, do que estarmos a tentar meter mais uma vez aquela lista de compras em que tentamos fazer tudo e estás ali a descansar pouco e estás a sentir que a qualidade do treino não é grande coisa, e depois as coisas que estávamos a falar, pump de disrupção também não vai ser tão bom, porque depois a qualidade das séries também não é grande coisa, e voltamos à base, àquela foundation que é a técnica, não é grande coisa, então nem vale a pena estarmos a falar de volume e intensidade se tu nem sequer estás a fazer os básicos. And that's just my 2 cents. Há mais alguém que gostava de dar aqui a sua opinião, ou pelo menos se concorda ou não? Eu concordo com tudo que eles têm dito, e como tu estavas a falar há pouco, mesmo entre braço ou entre pernas, acho que é importante descansarmos, por exemplo, como aquele exercício que eu, antes de iniciarmos o podcast, estava a mostrar aí, aquele Bulgarian Split Squat. Eu entre pernas tenho que descansar no mínimo 2 minutos, senão não vou conseguir igualar as repetições que fiz do lado esquerdo para o lado direito. Pá, aquilo cansa como tudo, e pronto, mesmo que eu quero isolar tudo na perna da frente, a perna de trás acaba sempre por fazer um bocadinho de força, por isso convém dar ali descanso a nível unilateral. Se calhar de braços, se calhar não é preciso fazer tanto tempo, mas eu daria tempo de descanso também nos braços, como tu disseste, 1 minuto, 90 segundos, faria isso. Eu pessoalmente gosto de descansar entre séries de exercícios 3 minutos a 5 minutos. 3 a 5 minutos, também tenho tempo para isso. Eu, para treinar, tiro sempre pelo menos 2 horas. Tenho essa vantagem, posso fazer isso, por isso vou otimizar ali o meu tempo de descanso para conseguir pôr mais tensão mecânica nos exercícios. Mas sei que há pessoas que não têm essa disponibilidade, e era como o Miguel está a dizer, existem várias técnicas que poderemos, que ajudam ali a cortar o tempo e a ter um bom estímulo na mesma, os drop sets, as super séries, pronto, há uma série de estratégias para poder dar um bom estímulo de treino e termos ali um tempo de treino mais encurtado. Mas acho que a nossa prioridade vai ser sempre a tensão mecânica que colocamos nos exercícios. Então, se tu, ao descansar 2 minutos ou 3 minutos, vais conseguir fazer mais repetições com a tensão mecânica que queres, eu descansaria esse tempo e não iria estar a sacrificar a tensão mecânica só para estar a descansar menos tempo, para ter ali mais metabolitos a serem gerados serem produzidos no nosso corpo. Pronto, acho que é um bocadinho por aí. Acho que temos que descansar o suficiente para ter um estímulo eficaz para o nosso treino. Eu acho que nós estamos a ficar depois um bocadinho sem tempo, pelo menos, por isso eu vou tentar fazer assim, selecionando 2 pontos, pelo menos o outro vai ser o resumo, mas antes disso vamos tentar falar de uma parte importante também, que é a diferença entre objetivos, como é que conseguimos estabelecer o volume, sendo para uma perda de gordura,
para um estado de manutenção e para um aumento de massa muscular. Também acredito que nestes 3 pontos não podemos ter o mesmo número, ou pelo menos não devemos ter alguma consideração contra estes estados. Pelo menos a minha experiência e pelo que eu estudo, uma perda de gordura, vamos criar por norma um volume máximo menor do que num aumento de massa muscular. Numa manutenção, não me lembro de ter estudado muito, porque também não é uma coisa que eu aplico normalmente, mas também não acredito que o volume deva ser tão exigido como no aumento de massa muscular. E não, aí no aumento de massa muscular, aí vamos pelo menos tentar dar o nosso melhor nesse sentido, e também não precisamos ter um mínimo tão grande como na perda de gordura. Pelo menos esta é a minha estratégia que aplico e que tenho estudado. É contrária à vossa experiência? Sinceramente, eu não... em termos de treino de hipertrofia para perder gordura, eu acho que são 2 coisas. Para mim, perda de gordura está na alimentação e treino cardiovascular. Em termos de utilização do treino de hipertrofia, para mim é sempre, quando uma pessoa está a perder gordura, é reter massa muscular. Certo. Estamos a falar de uma pessoa mais avançada, que estou a falar se calhar de uma pessoa que vai com uma competição, mais que é o que eu mais que eu lido, e também pessoas que estão a perder peso, mas querem manter a massa muscular. É muito difícil fazer progresso uma pessoa que está a perder, está em déficit calórico, progredir massa muscular. Por isso eu acho que tens que adaptar o volume à capacidade de recuperação consoante a ingestão calórica, e o objetivo é manter, a não ser que seja um principiante que, pronto, com alguma reserva de gordura consegue fazer um pedacinho de progresso em déficit calórico. Se não, sinceramente, é o volume suficiente para manter a massa muscular e que dê para ele recuperar. Se não, e o resto para ele perder gordura, é cardio e alimentação. É aí que eu me focava. Agora, estar a fazer mais volume para ele perder gordura, por exemplo, num treino de hipertrofia, podes levar a que ele perca mais músculo, porque provoca demasiada fadiga, demasiado trauma, e ele não consegue recuperar porque tem uma ingestão calórica mais baixa. Digo eu. Certo? Eu concordo 200% com o André. Acho que é tão simples quanto vais fazer o volume necessário para estimular, recuperar o tempo do treino seguinte e, idealmente, conseguires progredir a uma rep de treino para treino. Se estiveres em déficit calórico. É isso que procuramos como o ideal. Quanto menos volume de treino isso te der, melhor. Quando precisares de aumentar, aumentas. A mesma coisa, na verdade, quase que se aplica ao cenário de Messing. Eu, no cenário de déficit, sou só um bocadinho mais tendencioso para o mínimo volume necessário, porque eu prefiro que aquela pessoa passe mais tempo na cama a dormir. Tão simples quanto isso. A vasta maioria das pessoas não dorme tempo suficiente. Se eu fizer com que ela consiga ir 20 minutos mais cedo para casa, das duas uma, ou vai 20 minutos mais cedo para a cama, ou vai passar 20 minutos com a família. Ou a fazer o que ela quer, jogar, ou seja, só porque ali vai ser muito mais importante garantir o necessário para manter e, se possível, crescer músculo e baixar ao máximo o nível de stress ou qualquer atrofio que haja para o sono. Se estás numa fase de messing, os princípios são exatamente os mesmos. A diferença é que podes explorar cada vez mais alto volume, porque à partida tu vais conseguir recuperar melhor. E eu acrescento um ponto. Da minha experiência, quanto maior a restrição calórica, menor volume tu aguentas. E é do teu interesse tu reduzir o volume. Eu já fiz preparações que eu manteve altos volumes de treino até o final, porque não sabia melhor. Se pensava que tinha que ser hardcore, tenho que fazer aquilo. Tem que ser. E andava cansado nem um cachorro e chupado. Basicamente perdi muita massa. A minha primeira competição eu perdi 25 quilos. E não estava gordo. Não estava assim tanto para perder. Eu perdi muita massa muscular. Porque eu mantive até a última semana drop sets, cluster sets. Era doente. E depois mudei isso para na minha terceira preparação. Que a gente vai aprendendo. É com os erros que a gente aprende. E eu aprendi muito na minha carreira, foi dando que a testa no crespo, como a gente diz, errando.
E então eu decidi, ok, vou cortar completamente o volume nas últimas semanas. E foi impressionante, a minha retenção de massa muscular foi, pá, incomparável, completamente. E desde aí, o que eu faço com os meus clientes é, à medida que aquilo vai baixando, eu reduzo o volume. E na última semana eu faço uma série de trabalho, às vezes nem vou à falha. Pá, muito coisa. É isso. Pessoal, vamos à nossa última pergunta, que é mesmo em questão daquele estudo, aquele artigo científico que saiu há uns meses atrás, em que falava sobre um volume de treino que foi até às 52 séries semanais. Acho que vocês lembram-se disso. Pouco para ti, não é? Eu sei. Ok, e vamos falar um bocadinho sobre como é que... para isso? O Ruben treina em 2 horas, ele de certeza deve chegar aqui às 52, não vou. Ruben é um tipo de treino que ele precisa descansar. É diferente, isso é completamente diferente. Sim, 52 séries de lunges, isso não dá muito para fazer mesmo. Mas pronto, em questão em que houve ganhos até mais ou menos as 52 séries, houve pessoas que não tiveram resultados tão positivos, outros tiveram resultados positivos. E o ponto é em que parte que nós conseguimos meter isto em prática, ou o que é que nós podemos buscar neste estudo de forma positiva e conseguimos aplicar ao nosso dia-a-dia. Eu posso começar. Força. Aqui a aplicação prática positiva é que os ganhos da malta que fez 52 séries semanais foram iguais a quem fez 22 séries semanais. Por isso, se calhar não vale a pena estar a pôr tanto volume, não é? Ou seja, eu acho que a nível prático para a literatura científica, aqui o ponto positivo é, se calhar ali o limite acaba por ser um bocadinho mais que 20 séries semanais, que era o que nós já dissemos aqui várias vezes, 10 a 20 séries semanais é o indicado. Se calhar há pessoas que podem fazer mais séries e ter ganhos na mesma, mas aqui o importante a reter do estudo é que não há assim grandes diferenças entre 22 a 52 séries semanais, por isso se calhar não precisa estar a fazer tanta coisa. Pronto. Assim muito resumidamente, porque o estudo é gigante, eu vou ser sincero, eu não o li todo, que aquilo é estupidamente extenso o estudo, mas já ouvi alguns podcasts sobre ele e é assim, todas as pessoas, e podcasts com o Dr. Mike, com o Milo Wolf e com os próprios autores do estudo, e todos eles ficaram na mesma com as mesmas indicações, que 10 a 20 séries semanais continua a ser o standard e não precisamos de estar aqui para 52. É bom para a literatura, mas a nível prático dentro do nosso treino, pronto, temos que, como se diz em inglês, take this with a pinch of salt. Acho que é assim que se diz, não é, Miguel? Eu não sei se... É pinch, grain, depende se és americano ou britânico. Pronto, eu sou português, por isso não faço ideia. Pronto, é por aí. Eu acho que 52 séries vai ser prejudicial para a grande maioria. Sim, a grande maioria não tem capacidade de recuperação para isso. Hoje em dia eu noto que a maioria dos clientes que tenho não tem uma boa qualidade de sono, principalmente, para recuperar tanto volume. A capacidade de recuperação é cada vez menor, aumentamos mal às vezes. Eu trabalho de stress também, há pessoas que têm trabalhos muito exigentes. Pá, sinceramente, eu acho que o volume tem que ser adaptado à pessoa. Como a gente já discutiu hoje, a gente já discutimos isso basicamente. Tudo o que a gente falou, quem ouviu isto tudo até agora vai perceber e vai tirar a conclusão vai conseguir ler esse estudo e vai perceber que o volume tem que ser adaptado à pessoa e a capacidade de recuperação e a capacidade dela meter intensidade no treino. Se ela meter mais intensidade, vai precisar de menos volume. Se ela tem menos capacidade de recuperação, tem que meter menos volume. Se ela meter menos intensidade, tem que meter mais volume. Pronto, é simplificar, eu acho que é por aí. Sem dúvida. Acho que também é importante referir aqui que o estudo foram 12 semanas e eram 3 grupos. Um grupo que Sim. fez 22 séries as 12 semanas, um grupo que começou com as 22 e foi aumentando
4 séries, acho que de 2 em 2 semanas, se não Certo. me engano, E outra de outro seis. grupo 6 séries de 2 em 2 semanas. Por isso não foram 12 semanas sempre a fazer 52 séries. Foram Sim. 12 semanas a aumentar gradualmente o volume de treino. Acho que mantendo a intensidade também. Isso, como eu disse, não li o estudo de forma pronto, assim completa, mas pronto, foi um aumento gradual do volume. Daí eles terem conseguido chegar às 52 séries. Acho que se fizessem 12 semanas, 52 séries sempre. Isso era incrível, não era? Isso era esquece. tipo aqueles desafios de 30.000 calorias num dia. Ou então era o desafio a ver quem é que ganhava rabdomiólises primeiro. Acho que era um bocadinho por aí. E não nos vamos esquecer que estamos a falar só de um grupo muscular, não é? Não estamos Sim, a falar de 52 séries de full, não é? Full No body. total, estamos a falar de 52 séries de... Mesmo assim, é Poderia ser. impressionante. Fogo. Dava já os parabéns, porque ele deve receber um subsídio brutal para passar tanto tempo no ginásio. Eram quantas pessoas aqui eram? se não tenho certeza. 31 gajos. 31 gajos. Eles devem receber bem, estes estudos são bem financiados, eles sabem bem. Isto é, olha, é do Brasil. Eu estava a dizer isto do género, pá, se tu fizesse 52 séries para todos os músculos, passavas o dia no ginásio. Sim. Não tinhas. Então fazias 52 séries de perfil de qualidade, com o mínimo tempo de descanso, ok, fazes aquela porcaria para em 3 horas, está bem. Mas lá está, são 52 séries das quais tu aproveitaste se calhar 3. E acho que até era essa a minha principal preocupação com esse tipo de estudos, que te mostram, podes ir até aqui, é a tendência geral que vai haver para as pessoas tentarem ir até ali, e depois é aquele compromisso geral que é, tu metes mais e mais e mais, e a tua resposta natural, para a maioria das pessoas é pior. Vou dar menos em cada série, porque ainda tenho isto. Pá, de certeza que vocês já ouviram malta no ginásio dizer isto. Pá, eu vou-me guardar porque ainda tenho mais isto. Pô. A última série é que é a melhor. Pá, isto é aquele tipo, quando alguém diz a última série é que é a melhor, é a primeira vez, é logo imediato. Então as restantes séries foram um aquecimento. Próximo exercício é que eu vou dar tudo. Então este até agora foram o quê? Os feeder, em vez de ser feeder set, é feeder exercise. Estás a ver? E a maioria dessas pessoas acaba o treino e ainda não deu. Nem lhe chegou a ser tal set. Por isso é que eu gosto de implementar os top sets. Acho que é uma cena fixe. Porque chegas ali, fazes os feeder para o top set, ok, fizeste o top set, depois podes fazer o back-off um bocadinho mais tranquilo, mas no top set sabes que deste ali tudo. Aqui temos aqui 3 minutinhos, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Uma questão que também pode ser importante é em questão de divisão desse volume, okay, da frequência semanal. Pelo menos pela minha experiência de estudo, sei que pelo menos dividir em 2 vezes acaba por ser menor do que dividir pelo menos em 1 vez por semana. Obviamente que se cada 52 séries acaba por ser um bocadinho difícil, não é? Mas pelo menos é algo que eu tento fazer diariamente com os meus alunos, em tentar dividir bastante, de forma quantas vezes eles mais conseguirem ir ao ginásio de forma que seja proveitoso para eles, em questão social, melhor. É algo que vocês também concordam com isso? Entre manter o volume todo só num dia ou então tentar dividi-lo durante a semana? Vai bater a intensidade. Olha, vê o caso do Dorian Yates. Dorian Yates treinava 4 vezes por semana ou 3 vezes por semana, mas é tal de intensidade que ele não conseguia treinar o resto da semana. Agora, tu não consegues meter essa intensidade em 6 treinos por semana. É impossível. Por isso, por exemplo, eu já treinei 6 vezes por semana. A intensidade que eu treinava 6 vezes por semana, eu acabei de perceber que era contraproducente. Quando eu comecei a retirar-me assim a frequência de treino e, por exemplo, treinar 4 a 5 vezes, mas com grande intensidade, eu terei mais proveito. Por isso eu acho que vai nesse sentido. Claro que há pessoas que respondem melhor a mais frequência, porque eles não têm tanta intensidade. Por exemplo, uma pessoa que não tenha tanta intensidade, não consiga meter aqueles que não vão à falha ou não tem aquela loucura, para eles é melhor fazer 3 sessões e dividir o coisa e se calhar ficar a trabalhar com reps em reserva.
e dá mais estímulo, mais frequência, funciona melhor. Agora, uma pessoa que treine muito mais intenso, eu acho que menos, permitir mais dias de recuperação, é melhor para ele conseguir produzir mais adaptações, na minha opinião. Eu gostava só de dar aquele lado negro da coisa, porque acho que a maioria de nós defende a parte treina o mesmo músculo 2 vezes por semana, e idealmente o mesmo músculo repartir o volume em 2 vezes ou mais, porque a tendência da evidência é tu treinares cada músculo mais ou menos 2 vezes por semana, repartindo o volume. Porquê? Porque na prática tu estimulas crescimento, vais entrar em recuperação e vais crescer. Para a maioria das pessoas, isto na loucura, caso raríssimo, vai-te durar um pouco mais de 48 horas. Para a maioria das pessoas vai estar ali entre 36 a 48 horas. O ciclo de treinei, ele recupera e ele cresce. Portanto, passado esse tempo, eu idealmente deveria estar a treiná-lo novamente, se a minha recuperação permitir. E é muito aí que incide o benefício de tu treinares 2 vezes por semana, da parte fisiológica, depois na parte prática, porque também consegues meter um pouco mais de volume de treino, à partida mais volume do qual recuperas, conseguirias crescer um pouco mais. Agora, vamos ser também situacionais, que é, isto tenderá a ser a coisa geral, esquecendo fatores de motivação e nada disso, há cenários onde as tuas necessidades de volume são tão baixas que poderá fazer sentido tu aglomerares aquele volume todo num só treino, porque fazeres aquilo e estares à espera de recuperar, se calhar vais demorar, imaginando, vamos dar aqui um cenário, peso morto stiff, o romeno, quem faz um bom peso morto stiff, fica dias dorido daquilo. Primeiro, é logo, se um gajo fez um peso morto stiff no dia a seguir, não sei, stress nenhum nos posteriores, muitos parabéns. Não fizeste peso morto romeno ou minimamente perto da falha. Porque essa musculatura nem sequer foi alongada. Isso é o exemplo de algo que gera dores musculares. Dentro da hipertrofia, digamos. Não é incomum ter atletas que o volume de treino deles, eu falo mais posteriores porque acaba por ter um músculo que é muito propício a isto, pelo tipo de seleção de exercícios que faz. Não é incomum tu teres atletas que fazem, se calhar, 2 séries de stiff e vão precisar de 5 dias para recuperar daquilo. Tamanho é o dano excêntrico. Será que não faz mais sentido acumular o trabalho de leg curls e afins todo naquele dia, e aquele gajo, em vez de demorar 5 dias, vai demorar 6, mas ao 7º dia já vai poder voltar a treinar aquele músculo, do que estar à espera que ele, passado 5 dias, vá fazer agora as leg curls, que não fez no outro dia porque só fez stiff, mas depois também não vai ter que esperar mais tempo para voltar a fazer o stiff. Enquanto se ele aglomerasse aquele volume todo num só treino, porque acaba por ser no total baixo o volume na mesma, não será mais benéfico fazer apenas uma vez por semana. Só lançando este cenário muito hipotético, raro, mas acontece. Para a maioria dos casos, argumentaria treinar 2 vezes por semana, cada músculo. Depois o número de divisão do treino tenderia a ir um pouco cada vez mais para a parte do André, que acho que muitos de nós pensamos numa fase, mais dias ele poderá diluir mais, tendencialmente a pessoa provavelmente não estará a dar a intensidade necessária, porque senão ele beneficiaria de ter um diazinho extra de descanso ao meio da semana. Portanto, privilegiaria 5 a 4 treinos versus 6. Certo. Para mim faz completamente sentido essa abordagem, Francisco. Pessoal, há mais algum ponto que vocês queiram falar sobre isto? Se calhar queria dar só aqui um aspecto prático da coisa. André, quantas vezes é que tu treinas por semana? Agora? Sim. Agora 4. Pronto, então olha. Mas assim, agora não me levas de exemplo que eu agora treino pela longevidade. Sim, mas pronto, que treinas com intensidade na mesma, não treinas? Sim. Pronto, mas é nesse sentido, ou seja, eu treino 5 vezes por semana, faço aquele split, faço upper-lower e depois push-pull legs, ou seja, estou aqui a dar frequência 2 vezes por semana a cada grupo muscular, e como eu disse há pouco, eu não trabalho sempre até à falha, tenho aqui repetições em reserva. Ou seja, o meu split semanal e a minha intensidade semanal permite-me estar a ir mais perto de sessão para sessão, a treinar os mesmos grupos musculares, porque não estive a gerar ali tanta fadiga nesses grupos musculares. Enquanto que o André, por exemplo, como treina sempre até à falha, vai precisar de mais tempo para recuperar de sessão para sessão. E provavelmente estes 4 dias de treino da semana do André vão ser
o suficiente, ou mais que o suficiente, para ele estar a ter ganhos, enquanto que para mim, como eu trabalho com menos intensidade, consigo estar a ter também ganhos, pronto, a treinar mais um dia, mas pronto, acaba por ser uma gestão de intensidade e de volume. Lá já estamos aí sempre a bater no mesmo sítio, não é? Consoante a frequência que nós trabalhamos o grupo muscular, mesmo o chamado bro split, não é? Onde trabalhas só, onde à segunda-feira é peito, à terça-feira é costas, depois não sei se fazes pernas ou pronto, o que o Arnold fazia. Isso é completamente execuível hoje em dia. Se tu treinares até à falha, aquelas séries todas de trabalho, esquece, tu não consegues treinar dali a 3 dias, tens de descansar uma semana. Por isso é que isso funciona. Sim. Pronto, era esta a parte prática que eu queria pôr. Eu acho que no tempo do Arnold eles conseguiam aqueles volumes porque eles usavam química e não consegues aguentar aqueles tipos também. Tens hipótese. Naturalmente, e sinto que o pessoal que é natural, o meu cliente, não tem capacidade de recuperação para grandes volumes e grandes intensidades ao mesmo tempo. Sim, ou tu metes num, metes no outro. Posso só acabar aqui com uma nota? Nós no início tu perguntaste o volume como se fosse assim, tipo, a coisa mais simples de responder. Obviamente que agora as pessoas ainda estão a ouvir, já perceberam que não. Eu só queria acabar com isto, que é uma frase que eu apanhei do Eric Helms, mas eu gosto bastante de usar, que é quando tu só tens um martelo na tua caixa de ferramentas, tu vais olhar para todos os problemas do mundo como se fossem um prego. E é exatamente esse tipo de pensamento que nós queremos educar as pessoas a não terem, que é não olhem para tudo como se fosse tipo, tem tudo a mesma solução. Isso acho que esta roundtable deu para explicar isso, é que há muita relatividade aqui, cada pessoa é um caso, a forma como nós treinamos, os nossos objetivos, a intensidade que metemos, o nosso estilo de vida, recuperação, dieta, sono, stress, muita coisa. Portanto, não olhem para o volume como, é isto, é sempre assim, vai ser assim até eu morrer. Há muita coisa que pode ir mudando, portanto, é preciso termos mais ferramentas na nossa caixa de ferramentas. Muito fixe. Uma excelente conclusão, Miguel. Obrigado por... Já podemos agora ao nosso episódio. Literalmente não é um episódio, é um curso. Bem, pessoal, acho que vamos mesmo acabar aqui o nosso episódio, que também estou a ficar sem tempo. Tenho mesmo a agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e muito obrigado também por terem entrado o vosso tempo, e eu sei que o tempo também é importante, não é? Para fazer as 52 séries de treino. Por isso, obrigado.